Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte, internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir. Hoje aqui comigo no programa, Carlos Alberto Ferreira, Cristiane Teixeira também aqui conosco, e ali na técnica o nosso Pablito. Seja bem-vindo, Carlos. Muita paz a todos, graças a Deus. Seja bem-vinda, Cris. Deus nos abençoe, obrigada pelo convite. E amigos, nós vamos retomar o nosso estudo da obra Gênese, o capítulo 17, Predições do Evangelho, e nós vamos aqui no item 40, que faz parte do subtítulo Anunciação do Consolador. Diz Kardec aqui no item 40. O Espiritismo realiza, como ficou demonstrado no capítulo 1, item 30, todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual, nem de concepção humana. Ninguém pode dizer-se seu criador. É fruto do ensino coletivo dos espíritos, ensino a que preside o Espírito de verdade. Nada suprime do Evangelho, antes o completa e elucida, com o auxílio das novas leis que revela, conjugadas essas leis às que a ciência já descobrira, faz-se compreenda o que era ininteligível e se admita a possibilidade daquilo que a incredulidade considera inadmissível. Teve precursores e profetas que lhe pressentiram a vinda. Pela sua força moralizadora, ele prepara o reinado do bem na terra. A doutrina de Moisés, incompleta, ficou circunscrita ao povo judeu. A de Jesus, mais completa, se espalhou por toda a terra, mediante o cristianismo, mas não converteu a todos. O espiritismo, ainda mais completo, com raízes em todas as crenças, converterá a humanidade. Olha que interessante aqui, Cris. Então, Kardec vem colocando, que o espiritismo ele tem todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. E ele remete isso lá ao capítulo 1 aqui da obra Gênese, como esse prometido. E ele vai dizer que não é uma doutrina individual, nem de concepção humana. Ninguém pode dizer-se seu criador. É fruto do ensino coletivo dos espíritos, ensino a que preside o Espírito da verdade. Então ele vai dizer que ela reúne todas as condições preditas por Jesus. Vai dizer que não é uma doutrina ligada a um homem, porque nós temos no Evangelho, no Antigo Testamento, personificado na pessoa de Moisés, como aquele profeta que veio e digamos assim, codificou ali. Codificou não, que escreveu, Virará a terra, isso aí, veio preparar. E tudo ficou personificado nele. Jesus veio em pessoa, encarna entre nós. E ele também presidiu, ele como governador planetário, também presidiu a vinda do Antigo Testamento. Então, Kardec coloca que ele afasta, e ele mesmo não se coloca como o profeta, Ele diz apenas o codificador e coletou ali aquelas informações que ele pegou e apresenta isso para nós, não de uma forma individual. E essa forma individual que ele diz aqui, da apresentação da codificação, eu lembro de uma frase também de Emmanuel, que ele vai dizer não em relação
a individualização da pessoa que, digamos assim, ia apresentar o espiritismo. Mas ele fala dessa não individualidade na interpretação dos próprios textos sagrados. Porque ele diz o seguinte, está lá em o livro, na introdução daquela coletânea Fonte Viva, Caminho, da obra Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel ele vai colocar para nós que ele nos apresenta essa possibilidade de entender que os textos sagrados eles não são de individual interpretação, de singular interpretação. É uma interpretação pessoal, pessoal, né? Sai dessa interpretação. Então, esse assim, personalismo, né? Sim. Não tem personalismo, né? Não tem. Até quando a gente vai fazer uma palestra, a gente tem uma concepção que é nossa, obviamente, mas isso é importante até para quem está aprendendo. Porque aquele que está trazendo a mensagem, eu não vou tomar aquilo como absoluto. Eu vou pegar aquela informação. Quando a gente fala alguma coisa aqui ao microfone, as pessoas não podem tomar isso como absoluto. Sim. Vai ter que, vamos pesquisar, vamos ver se isso que o André está falando procede, se o que o Carlos está falando procede, se o que a Cris está falando procede. Você vê como é que é transcendente essa coletividade, né? Foi uma coletividade de espíritos que trouxe e é uma coletividade de pessoas que vai, digamos assim, aprofundar esse conhecimento. E a gente não vai, digamos assim, né, tomar nada como absoluto. Né? Seja qual for a obra, seja qual for o médico que está trazendo aquilo ali, a gente vai ter que sempre passar por esse controle universal. Exato. É interessante, porque a gente fala sempre da inspiração. Eu peço sempre a Jesus que nos inspire, justamente por isso, porque no próprio Livro dos Espíritos diz que os Espíritos nos influenciam muito mais do que imaginamos. Sim. Então nós somos inspirados, sim. Agora, aí existe a diferença. Que tipo de espíritos estão nos influenciando? Porque se estamos no trabalho do bem, haja vista que a necessidade de se fazer o bem é grande e todo aquele que trabalha no bem está trabalhando junto com Jesus. Isso aí. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 2, que fala da autoridade da doutrina espírita, né, do controle universal, e o Livro dos Espíritos fala que a doutrina é dos espíritos. Então não tem essa de dizer esse espírito aqui é o que fala a verdade, é o que traz a verdade, absolutamente verdade. Então no Evangelho diz assim: Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por um meio mais rápido e mais autêntico. Por isso encarregou os espíritos de levá-la de um polo ao outro. Então todos, as luzes são acesas de uma forma universal, para todos. E ela não brilha só em um canto, né? Não brilha só num canto. E mais à frente ele diz assim: se faltarem os homens para propagá-la, haverá sempre os espíritos que alcançam todo o mundo e os quais ninguém pode atingir. E em vista disso, os próprios espíritos fazem a propagação do espiritismo com a ajuda de incontáveis médiuns que surgem de todos os lados. Então, nós identificamos isso justamente na própria codificação, quando Kardec compilou lá o Livro dos Espíritos. Ele fez isso. Ele experimentou, ele ouviu. E a gente precisa também exercitar isso. Descartou que não servia. Né? Porque a gente vai ouvir de tudo. E é bom que a gente ouça de tudo, para poder selecionar o que é bom e o que não é bom. Isso aí. Até estou aqui lembrando, porque o próprio Cristo, quando ele anuncia o Consolador, ele diz que o Consolador virá para lhe explicar aquilo que ele não pôde explicar na época. E eu, vendo aqui no item 40, ele diz assim: ele não suprime nada do Evangelho. Então ele traz o Evangelho na íntegra, tudo bem.
Traz aqui. Mas ele não suprime. Agora, ele completa e o elucida. Que foi a mesma afirmação que Jesus fez quando questionado sobre se ele estaria derrogando as leis de Moisés. Isso aí. Então, na realidade, é isso aí. Hoje o Espiritismo, ele explica, inclusive, aquilo que antes nós demos de sobrenatural, de maravilhoso, de milagre, né? Dos milagres do Cristo, mostrando hoje que o Consolador, ele complementa, entendeu? Essa obra do Evangelho através da própria ciência, porque é a ciência que desvenda todo esse contexto. Sim. Né? Amigos ouvintes, estamos aqui apresentando o programa Luz na Penumbra, estudo da obra Gênese, capítulo 17, Predições do Evangelho, subitem a Anunciação do Consolador, item 40, comigo, André Monteiro, também aqui conosco Carlos Alberto Ferreira e a Cristiane Teixeira. É interessante isso, Carlos. Eu lembro que no último programa você falou sobre a programação. Houve uma programação para a vinda da revelação. E essa programação, ela ultrapassa também questões assim até políticas, geopolíticas, tudo isso, né? Porque nós temos a França, à época, era, digamos assim, a Europa era o centro do mundo, né? Para nós. E o Espiritismo nasce justamente ali, na França, em Paris, com Allan Kardec. E eu me recordo de uma passagem das obras de Humberto de Campos, eu não me recordo basicamente qual foi a obra, qual foi o livro, mas era o texto de Napoleão a Kardec. E ali Humberto de Campos, ele narra dessa reunião no mundo espiritual preparatória para a vinda do Consolador. Então ele narra ali com riqueza de detalhes que Napoleão foi chamado, Napoleão estava já reencarnado, estava no corpo físico, e uma série de espíritos, tanto encarnados como desencarnados, vultos da antiguidade, compareceram a essa reunião para, digamos assim, repassar o que Napoleão precisaria fazer para a vinda do Espiritismo, para a vinda da codificação. E ele até simboliza, sintetiza ou materializa nas nossas mentes essa questão, porque em dado momento Kardec ainda não estava reencarnado, né? Kardec ainda viria. Kardec vem segurando um objeto, e esse objeto a gente simbolizaria ali a codificação. E aí você vê como não existe esse acaso, né? Não existe assim, não tem como não dar certo. Ainda que as pessoas envolvidas possam de alguma maneira fugir aos seus compromissos assumidos, um movimento desse, que é um movimento de progresso da humanidade, ele não tem como não acontecer, né? É claro, não tem como. Você vê que até o próprio Cristo, nessas predições que ele fazia, sim, ele na entrada de Jerusalém, ele faz a predição da sua própria morte. Isso. Né? Então, a gente... É preciso que a lei se cumpra, né? É preciso que a lei se cumpra. Olha só que coisa interessante. E aí, nós olhamos assim, mas ele que era a segunda revelação, veio e já está sabendo que vão matar ele, que vai morrer. Então, é uma coisa assim que, ao olhar do ignorante, ao olhar daquele que não tem o conhecimento das questões espirituais, é um olhar materialista. Ele vai dizer assim, não tem nexo um negócio desse, não tem lógica. Só tem lógica quando nós olhamos pelo lado espiritual. Aí as coisas passam a ter lógica, né? Porque aí a gente consegue, pelo lado espiritual, dar as explicações necessárias do que vai acontecer. Então, se ele previu a própria morte, nada ia ficar à deriva. Então, ele, tem aqui o
o Filho do Homem será entregue na mão dos soldados, etc. Tal, tudo bem, e vão matá-lo. Não há problema. Agora é o seguinte, eu pedirei ao Pai para que o irmão e o Consolador... Quer dizer, as coisas estão amarradas, elas não estão soltas. Não. Entendeu? Então, dentro dessa programação que a gente fala, né, entendeu? Está tudo num elo de formação em que nada vai fugir ao que está já pré-estabelecido por Deus. Porque esse tipo de acontecimento não tem livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio que impeça que ele aconteça. Verdade. Como muitas vezes o nosso livre-arbítrio é limitado, e esse, então, individualmente acontece essa limitação. A gente já verificou isso, né? Porque eu não posso sair fazendo o que eu quero, o que eu não quero, né? Desde que, posso até fazer, mas desde que isso não prejudique o meu semelhante. Então, posso fazer o que eu quiser, desde que isso não vá interferir no direito alheio. E aí é que entra a limitação do livre-arbítrio. Mas aí, né, Cris, a gente vê se acontece isso a nível coletivo, dessa impossibilidade de se reter o progresso, porque isso é um progresso. Quantas conquistas e quantos ensinamentos a doutrina espírita não trouxe para nós a todos os níveis, né? Química, física, enfim, astrologia, astronomia, quantos ensinamentos ela não traz que ainda são, digamos assim, subutilizados até por uma questão de vaidade, da ciência não aceitar aquilo que está ali. Mas você vê que até o André Luiz vem falar sobre a glândula pineal, coisa que até então não se tinha, não se falava. Então, quanta coisa isso não trouxe, né? E aí você vê, né? Porque é algo que vai se universalizar em algum momento, que todos vão beber dessa fonte, correto? E eu lembrei do André Luiz justamente porque o próprio Chico, quando trouxe essas mensagens do mundo espiritual através do André Luiz, né? Algumas coisas o André Luiz foi tolhido, né? Ele falou, olha, não é o momento de se revelar certas coisas. Nós temos o livro Evolução em Dois Mundos, que a ciência estuda aquilo dali. Hoje nós temos uma associação médico-espírita, graças a Deus. A AME. Né? A AME, que começou com a nossa querida Marlene Nobre, que já está desencarnada, mas graças a Deus nós temos hoje muitos estudiosos, médicos que hoje já levam esse conhecimento da doutrina espírita para as universidades, já se fala sobre isso. É claro que ainda muito timidamente, mas o objetivo nunca foi o próprio Kardec fala, né? Não é fazer proselitismo, mas trazer à luz o socorro. Nós já ouvimos de alguns médicos espíritas dizerem claramente que tem certeza que na hora de uma cirurgia, de um tratamento médico, recebe a orientação mediúnica, sente a presença de algum ser fora a matéria que possa orientá-lo naquela situação. Então, com relação à programação, o livro A Caminho da Luz, logo no capítulo 1, Caminho da Luz do Emmanuel, com o Chico Xavier, né, psicografia do Chico, diz assim: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então, de todas? Todas. Isso não é uma exclusividade nossa. Exatamente. Não. Então, assim, nós não estamos anal. Jesus está no leme da embarcação. E sempre me lembro daquele momento que ele estava com os apóstolos no navio, houve aquela tempestade, e Jesus estava lá calmo e sereno, dormindo.
Tempestade aplacada. Né? Que foi apacentou. E Jesus falou assim, homens de pouca fé. E muitas das vezes a gente, diante das tempestades, dos desertos que atravessamos, achamos que estamos sozinhos. Perdidos. E Jesus não, Jesus está conosco. E quem já não atravessou um deserto, ou está atravessando um deserto? Mas deserto não é morada. Deserto é uma passagem. E nesse deserto, a gente está sempre com o auxílio de Jesus. Carlos Alberto. Então, eu estava aqui pensando sobre o Napoleão Bonaparte. Você fez uma menção sobre esse espírito. E a missão dele, né? Da unificação da Europa, né? Ele teve em parte, né? Ele foi desenvolvendo a sua missão. Só que depois o espírito ele se envolveu na questão de poder, de uma série de coisas, e se perdeu um pouco, né? Então, mas não quer dizer com isso que isso esteja perdido. Sim. Né? Então a missão que não deu certo perdeu. Não perdeu porque nos objetivos da espiritualidade, as possibilidades todas estão avaliadas do que pode ou o que não pode acontecer. Entendeu? E dentro que não é. É como a nossa reencarnação, olha, nós temos fluido para viver 100 anos, mas quantos de nós conseguem chegar a 100 anos? É igual a bateria do carro, a bateria do celular, né? Se você usar demais, usar em excesso, não vai durar o dia todo a bateria. E o fluido vital também não, né? Aí leva uma vida de regramento, de coisa e tal, e eu vou encurtando essa vida média que eu tenho, entendeu? Eu vou encurtando. Mas isso houve um erro? Não houve um erro. Entendeu? Está dentro do propósito, mas é assim que a humanidade funciona. Entendeu? Aqueles espíritos que Jesus encontrou, quando ele encarna no seio judeu, aqueles espíritos que ele encontra ali já vêm reencarnando da época de Moisés. Entendeu? Então, se já estava difícil com ele, imagine lá, com Moisés, com aquele pessoal ali no deserto, rodando em círculo ali. 40 anos, né? 40 anos, o pessoal desencarnando, reencarnando, desencarnando, aí, renovando, né? Foi uma geração. Geração, então tudo está certo, né? E tudo de acordo com o grau que nós temos do entendimento de cada um. Por isso as religiões existem. Amigos, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Cris, suas considerações finais, minha irmã. Eu queria só deixar a dica para quem deseja saber um pouquinho mais de Napoleão e Allan Kardec, no livro Cartas e Crônicas, de Humberto de Campos, fala esse momento aí da reunião no mundo espiritual. E quero agradecer a todos a oportunidade, desejar a todos muita luz, muita paz, saúde, que Deus abençoe e a certeza de que somos muito amados. Somos filhos do mesmo Pai e Ele nos ama profundamente. Carlos Alberto. Isso aí, a gente agradece sempre a oportunidade da divulgação do Espiritismo, né, da obra espírita. Então, eu vou ler esse livro, tá? Eu gostei da dica que a Cristiane deu. Entendeu? Então, vou ler, vou aprender, mas a Gênesis é um livro importantíssimo. Então, que Deus nos abençoe e muita paz aos corações de todos. Amigos ouvintes, nós chegamos ao final de mais um programa, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Que a paz de Jesus permaneça em nossas mentes e corações, hoje e sempre. Amados e amadas, amigas, amigos, internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre, no momento em que nós continuamos o nosso estudo desta obra. Estamos no capítulo 5º da segunda parte, no qual estudamos os espíritos suicidas. Nós já iniciamos alguns casos de espíritos suicidas, acompanhando a sua trajetória, o seu despertamento no plano espiritual, as consequências sofridas, e temos então hoje mais um capítulo a esse respeito, que é o capítulo 5º, já dissemos, num outro subtítulo, em que nós estudamos as várias formas de despertamento no plano espiritual. No momento, estudamos esse capítulo sobre os suicidas e estudamos particularmente as perguntas e respostas em O Livro dos Espíritos, que tomaram os números 943, 944 e 946. Como ficam, então, os familiares, os amigos e os afetos dos suicidas? De um modo geral, será que o suicida pensa apenas nele? Não pensa nas consequências, nas dores, na vida e nos corações de seus familiares e amigos? Qual a repercussão ou quais as repercussões nele ou neles, os suicidas, do ato abrupto, inesperado e doloroso, por certo? Por exemplo, como fica uma mãe? Estudos de pesquisadores norte-americanos apontam que a morte de um filho é a maior, a mais dolorosa de todas as perdas. E por suicídio, então, essa perda ou essa dor torna-se ainda mais profunda. Lembremos então, juntos aqui, algumas reações psicológicas da mãe cujo filho ou cuja filha se suicidou. O amor materno que cobra o que fez é uma situação. O seu amor de mãe é maior que o de Deus. São circunstâncias, são ângulos dessa questão. Faz julgamento de Deus essa mãe. Como fez isso, por que fez isso, etc. E é chamado, então, o inferno das mães, esse momento em que o filho ou a filha comete o suicídio. Essas foram reações, já no plano espiritual, da senhora C, mãe de Benjamin C, que em francês se diz Benjamin. Nós vemos aqui de que se trata. Em março de 1865, o senhor M.C., negociante em pequena cidade dos arredores de Paris, tinha em sua casa, gravemente enfermo, o mais velho dos seus filhos, que contava 21 anos de idade. Este moço, prevendo o desenlace, chamou sua mãe e teve forças ainda para abraçá-la. Esta, vertendo copiosas lágrimas, disse-lhe: Vai, meu filho, precede-me, que não tardarei a seguir-te. Dito isto, retirou-se, escondendo o rosto entre as mãos. As pessoas presentes a essa cena desoladora consideravam simples explosão de dor. As pessoas presentes a esta cena desoladora consideravam simples explosão de dor
as palavras da senhora C. Dor que o tempo acalmaria. Morto o doente, procuraram por toda a casa a senhora C e foram encontrá-la enforcada num celeiro. O enterro da suicida foi juntamente feito com o do filho. Esta é uma situação bastante dramática, já relatada aqui por Allan Kardec, no início desta questão, desta situação, ou deste exemplo, subtitulada Mãe e Filho, pelo nosso querido codificador Allan Kardec. E como ficaram esses espíritos, o da mãe e o do filho, que enfermo desencarnou? O filho que partia, cumprida a prova da grave enfermidade, e a mãe suicida por amor ao filho. Este amor aqui talvez seja mais interessante nós colocarmos entre aspas, porque ela não ia aguentar a dor da separação. Vejamos aqui, consideremos, sem julgarmos, mas do ponto de vista psicológico, uma certa dose de egoísmo. Ela é que não podia suportar, etc. Em contraposição ao amor de pai do conscrito. Lembram-se quando nós aqui estudamos juntos o caso do rapaz que foi trabalhado para ir à guerra, ou pelo menos ele foi requerido pelo Estado para ir à guerra, e então o pai, ele era filho único, o pai, então, para proteger o filho, cometeu o suicídio justamente para que o filho, passando a ficar como esteio da mãe, viúva, ele então não seria mais levado à guerra. Essa é a diferença de motivações do suicídio desta mãe e do suicídio desse pai. Neste particular, por falarmos agora já em filho, como é que ficou o espírito do filho que estava enfermo e desencarnou por motivo da doença? Ele foi evocado muitos dias depois desse fato. Nós vemos então aqui no texto que Kardec nos traz a respeito da evocação, porque é apenas uma pergunta que lhe é feita: sabeis do suicídio de vossa mãe, em consequência do desespero que lhe causou a vossa perda? E o filho, o espírito do filho, responde à mesa mediúnica: sim, e sem pesar causado por essa fatal resolução da parte dela, julgar-me-ia completamente feliz. Nós vemos então aqui já uma faceta a se destacar, que é a lucidez do espírito do filho, em função, muito provavelmente, da longa enfermidade e, por consequência, dos benefícios da prova da enfermidade, mas isto também pode ter já um resquício ou uma parte dessa lucidez como patrimônio já desse espírito do filho enfermo. Ele diz que estaria feliz. Essa felicidade seria completa se não fora o pesar, a dor dele em função do suicídio de sua mãe. Sabe, então ele declara que sabe do suicídio da mãe, mas ele diz que ele estava ali sem o pesar causado por essa fatal resolução da parte dela, e se não fosse isto, ele diz que julgar-se-ia completamente feliz. Observemos aqui que ele não fala de si, mas ele fala da mãe, o que é uma outra questão importante de nós vermos, como ele não está aqui premido ou envolvido pelo egoísmo. Já desde o início da sua resposta nós vimos, e agora continua o espírito do filho. Sob que perspectiva ele fala não sobre si mesmo, mas fala sobre a mãe? Ele fala sob a
perspectiva do irmão em Deus, porque nós sabemos que encarnados na condição de filhos e pais, irmãos, no fundo, nós todos somos espíritos irmãos, filhos de Deus. Então aqui ele responde exatamente do ponto de vista do irmão em Deus. E fala da relação mãe-filho com absoluto distanciamento psicológico, o que revela conquistas espirituais desse filho que desencarnou. Ele diz: pobre, excelente mãe, não pôde suportar a prova dessa separação momentânea e tomou, para se unir ao filho, o caminho que dele mais deveria afastá-la. Vejamos aqui a lucidez sobre as consequências do ato cometido pela mãe. Nós vamos aqui repetir. Tomou para se unir ao filho. O filho diz a respeito da mãe que tomou essa decisão do suicídio para se unir ao filho, o caminho que dele mais deveria afastá-la, porque nós sabemos que o suicídio afasta o espírito dos seus amigos, dos seus familiares. E por quanto tempo, lamenta ele? Assim, retardou indefinidamente uma reunião que tão pronta teria sido se sua alma se conformasse submissa às vontades do Senhor. Então nós vemos aqui mais essa lucidez do espírito do filho, que estava, a rigor, bastante lúcido, não só na lucidez da sua própria condição de desencarnado, mas da lucidez do distanciamento psicológico daquele espírito que encarnado fora sua mãe. E então ele aqui nos fala sobre isso com esta isenção, este distanciamento psicológico, o que é de se notar muito bem. Agora há aqui uma outra questão que merece a nossa observação, que é em relação ao tempo, a recompensa e a falta cometida. E por falar em tempo, nós estamos juntos aqui neste tempo do programa Luz na Penumbra, pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, estudando juntos aqui o capítulo Suicidas, o 5º da segunda parte, que o nosso querido Allan Kardec subtitulou Mãe e Filho. E é exatamente do ponto de vista agora dessa relação tempo, recompensa, falta cometida. Nós vemos aqui, do ponto de vista da análise da relação psicológica, naturalmente de mãe e filho, a reação, a resposta comportamental da mãe. Qual foi o comportamento que a mãe assumiu? Se fosse resignada, humilde, arrependida, diante da provação que se lhe impunha, da expiação que deveria purificá-la, ele então traça o perfil que devemos ter psicológica e emocionalmente diante de provas e expiações. Quando nós vemos que ela não foi resignada, não foi humilde, não foi arrependida, ao tomar essa decisão cruel, apressada, nós dizemos assim, mas com todo o carinho aqui observamos, porque ninguém pode avaliar o que se passa no coração de alguém que naturalmente vê partir o seu ente querido. Há essa ligação forte que é decorrente da sabedoria da lei de Deus entre o espírito encarnado na condição de mãe e o espírito encarnado na condição de filho. Portanto, nós não estamos aqui criticando, mas apenas observando que faltou a esse espírito encarnado como mãe, faltou a resignação, a fé, faltou a humildade diante da lei de Deus, da vontade maiúscula do Pai,
e ela não se arrependeu, ou pelo menos ela não sabia ou não pensou que iria sentir-se arrependida. E é por isso que o filho analisa exatamente isto. Ele diz: assim, com o suicídio, ela, a mãe, naturalmente, retardou indefinidamente uma reunião que, tão pronta, tão rápida, teria sido se sua alma se conformasse submissa às vontades do Senhor. Se fosse resignada, humilde, arrependida diante da provação que se lhe impunha, da expiação que deveria purificá-la. Aqui o filho observa do ponto de vista da análise, também não nos parece que ele esteja fazendo aqui um julgamento, uma crítica à sua mãe. Mas ele próprio diz e roga: orai, orai por ela. Nós sabemos da força que tem a oração, todos nós já conhecemos porque praticamos a oração e devemos praticá-la cada vez mais. E o próprio filho agora pede orações em benefício da mãe. Provavelmente porque ele, tendo dito que sabia do comportamento da mãe, do suicídio da mãe, ele então pede orações por ela. E dá aqui, em sequência, ele dá aqui uma orientação. Vejamos como está esse espírito bem situado do ponto de vista da sua consciência. No caso, orai por ela. E, sobretudo, diz ele, não a imiteis, vós outras, mães que vos comoveis com a narrativa da sua morte. Então nós vemos aqui essa questão que é importante para o filho dizer com relação a essa dor. Às mães, de um modo geral, ele dá esta orientação. Sobretudo, não imiteis a minha mãe, vós outras, mães que vos comoveis com a narrativa da sua morte. Não acrediteis que ela amasse mais que as outras mães. Aqui uma outra observação do ponto de vista da lei de Deus. E também aqui do ponto de vista psicológico, porque um ato desse tão desesperado é possivelmente objeto de lamentos, como sendo se ela foi capaz de se suicidar por amor ao filho, então ela amava mais a esse filho do que eu amo o meu filho, e assim por diante. Essa seria uma linha de pensamento do ponto de vista do espírito de outras mães que buscaram então, ou buscariam, ou como o filho está buscando, analisar esse caso, esse quadro. E nós aqui, mais uma vez, vamos ver como esse quadro é visto com o distanciamento psicológico, inclusive do ponto de vista da razão e também da razão espírita, do ponto de vista espírita, da filosofia espírita sobre a vida, a morte e a perda, que neste caso, com a encarnação, a perda é entre aspas. Na verdade, Joana de Ângeles, nossa grande mentora espiritual, nos diz que, a rigor, com a desencarnação de um ente querido, é até justo que nós sintamos a sua falta, porque deixamos de partilhar a companhia física do corpo físico, deixamos de ouvir a voz, deixamos de conversar, até de pedir conselhos, e assim sucessivamente. Então nós vemos aqui como ele pede orações para a sua mãe e dá conselhos às mães da terra. E, sobretudo, não a imiteis, vós outras, mães que vos comoveis com a narrativa da sua morte. Não acrediteis que ela amasse mais que as outras mães.
a esse filho que era o seu orgulho. Não acrediteis nisso. É que lhe faltaram a coragem e a resignação. Mães que me ouvis, quando a agonia empanar o olhar dos vossos filhos, lembrai-vos de que, como o Cristo, eles sobem ao cimo do Calvário, donde deverão alçar-se à glória eterna. E assina, então, Benjamin C. Em francês seria Benjamin C. Então, nós vemos aqui alguns comentários que nos suscitam essas palavras, essa lúcida análise que faz o espírito do filho diante do suicídio da mãe, em função da desencarnação dele, filho, mas por enfermidade. Vamos ver o que um filho diz às outras mães: não acrediteis que ela amasse mais que as outras mães. Porque, na verdade, como se pode aquilatar, avaliar a extensão e a profundidade do amor que uma mãe dedica a um filho? Na verdade, esse é um solo que ninguém pode pisar, o coração do outro, principalmente o coração de uma mãe. Então, nós vemos como o filho fala a outras mães, orientando para que elas não venham a sofrer aquilo que ele próprio já disse que a mãe vai sofrer, porque eles que poderiam encontrar-se logo, pois ela disse que ia se suicidar porque ia juntar-se a ele logo, mas ele próprio já diz, eles poderiam ter se encontrado logo, mas à vista do comportamento e da decisão da mãe, isso estaria agora adiado indefinidamente. E como ficou a mãe? Também foi evocado o espírito da mãe. E ela, então, começa assim à mesa mediúnica, naturalmente. Quero ver meu filho. Tendes o poder de dar-mo? Cruéis, tomaram-mo para levá-lo à luz e a mim me deixaram em trevas. Nós já vimos aqui uma análise e considerações a respeito do espírito que se considera em trevas, na escuridão. Essa é uma situação decorrente de espíritos que tomam essa decisão, que é uma decisão contra si mesmos, mas que nós precisamos carinhosamente entender. Por que a percepção de estar em trevas? Por exemplo, ela confirma as palavras do filho, porque ela não amava mais do que outras mães. É o amor-posse, esse é o amor-posse dessa senhora, dessa mãe, que cobra o que faz e o que fez, que carregou no ventre, que perdeu noites de sono, etc. É exatamente este o discurso de muitas mães que, mesmo sem estarem nesse quadro de prática do suicídio, de mães que cobram dos filhos, querem que os filhos fiquem junto delas, dizem, não podem fazer isso porque eu vou sofrer, etc. São situações, são consequências psicológicas do espírito mãe que devota ao filho não o amor integral que liberta, mas o amor posse, evidenciando então uma visão patrimonial do filho, como se o filho fosse seu patrimônio, sua riqueza, no sentido literal do termo, como uma joia, etc. O assunto é muito delicado e nós continuamos com ele em nosso próximo encontro, rogando neste instante, já que todos nós estamos reunidos em torno da mensagem de Jesus e de Kardec, que os bons espíritos, que a luz de Jesus e de Deus venha pairar por sobre todos os corações de pais e filhos, daqueles que já se suicidaram, dos que perderam seus entes pelo suicídio e dos que ainda pretendem a fazê-lo, que sejam então desviados desse propósito. Que a paz de Deus, portanto, de Jesus e de Maria,
possa envolver esses espíritos. Que assim seja, sob a graça de nosso Pai. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.